Pet Lady no Ar, comportamento e bem-estar animal. Olá, pet lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady no Ar, o podcast mais fofinho e peludo da podosfera. No episódio de hoje eu vou falar sobre a convivência de cães e gatos. Quero falar um pouco dos mitos que cercam essa convivência, das maiores dificuldades em manter uma relação segura e saudável para todos e também dar algumas dicas para adaptar um bichinho ao outro. Conto com a ajuda preciosa da Isabela Jardim, que é profissional comportamentalista de cães e gatos daqui de BH e que também é uma super parceira de trabalho. A Bela gravou um áudio muito bacana falando um pouco sobre ter cães e gatos em casa. Além disso, alguns pet ouvintes colaboraram com seus depoimentos como tutores de cachorros e gatinhos. Tem depoimento da Pamonha, que é podcaster lá do Los Ticos, da Lica, também podcaster do Omega Cast e do Me Julguem, do Robles, que é um pet ouvinte super querido que eu tive o prazer de conhecer ao vivo lá em São Paulo, e também do Dalton, que é lá dos Los Ticos e do Cidadela Geek. Ou seja, esse programa tem a colaboração de muita gente super querida. Os depoimentos dos ouvintes estão ao longo do programa, então vira e mexe vocês irão ouvir uma voz diferente aparecendo aqui nesse episódio. Lembre-se, se você tem alguma dúvida sobre seu cachorro, sobre seu gatinho, entre em contato comigo. Mande um e-mail para carolina@thepetlady.com.br ou me encontre no Twitter e no Instagram com o nome de ThePetLadyBH. Vamos conversar, pet ouvintes! Você também me encontra lá no meu site, que é o thepetlady.com.br, onde também está hospedado o meu blog. Assim como acontece aqui no podcast, lá está cheio de dicas de comportamento e de bem-estar animal. Antes de começar a falar a pauta principal do episódio de hoje, eu tenho alguns recadinhos super rápidos. Na semana passada saiu um episódio com a minha participação lá no TQC, o Desculpa Qualquer Coisa, número 72, sobre gafes sociais. Além disso, nessa segunda-feira eu apareci lá no Eu Tava Lá, número 73, do Brian Rizzo, convidado aqui do Pet Lady no Ar também. Eu roubei o lugar de host do Brian e fiz 1000 perguntas para ele sobre a vida de pai de pet. Os links estão aqui na descrição do episódio, pessoal. Agora, bora pra pauta. Rivalidade entre cães e gatos. Ela existe mesmo? Quantas vezes que vocês já ouviram a expressão brigar como cão e gato? Esse ditado ele parte, na verdade, de uma premissa que é totalmente equivocada, de que espécies diferentes são incapazes de conviver e de que cachorro e gato, portanto, são inimigos naturais. O que acontece é que são duas espécies distintas, que foram domesticadas pelos humanos de maneira distinta, e como eu já comentei com vocês aqui antes, o gato ainda está em processo de domesticação, e que muitas vezes a gente espera que eles apresentem o mesmo comportamento, o que não acontece, né? É claro que por se comunicarem de maneira diferente, o entendimento nem sempre é fácil. Cada espécie, inclusive a espécie humana, tem suas próprias maneiras de comunicação e a sua própria linguagem, especialmente a linguagem corporal. Embora os animais sejam muito mais perspicazes que nós, humanos, para compreender a linguagem de uma outra espécie, ainda assim é como se eles falassem línguas diferentes. Na verdade, cada caso é um caso. Cachorros e gatos, ao se encontrarem, podem ter diversas reações. Cada espécie tem necessidades e demandas completamente distintas e específicas, e para que a relação entre elas aconteça de uma maneira mais suave, é essencial que todas as necessidades sejam atendidas e que a comunicação entre as espécies fique clara também. Olá, Carol. Olá, ouvinte do Pet Lady no Ar. Meu nome é Robles, eu moro em Mogi das Cruzes, São Paulo. Estou aqui para contar um pouco da minha experiência na criação de cães e gatos juntos. A princípio, nós tínhamos 5 cachorros, todos adotados. 4 de porte pequeno e 1 de porte médio. Minha esposa, Luciana, queria também um gato. Eu fiquei meio contrariado, fiquei preocupado em colocar um gato no meio de tanto cachorro que já se dava bem um com o outro. Apesar de eu já ter visto cachorro sendo criado com gatos, jogar um gato no meio de 5 cachorros, bastar um para causar algum problema.
Mas um dia eu encontrei um gato de uns 8 meses num bando de gatos de rua. Ele era branquinho, tinha heterocromia, estava machucado e maltratado. Procurei me informar na região se tinha dono e me explicaram que não, que aquele bando de gatos ali eram todos gatos de rua. Eles recebiam ração de uma das moradoras ali e comiam o resto de comida que jogavam para eles ou revirando lixo. Comprei uma gaiola, coloquei o gato e trouxe para casa. Batizamos ele como Zig. Em casa, a primeira coisa, levamos ao veterinário para fazer os exames primários ali, ver o que precisava, ver como ele estava. Foi medicado, trouxemos para casa, deixamos os cachorros cheirarem ele ainda dentro da gaiola, não soltamos ele. E separamos ele dos cachorros por um portãozinho daqueles que trava na porta, em um dos cômodos. Ali os cachorros ficaram bastante curiosos em volta do portão e ele do outro lado. E aos poucos a gente foi pegando um a um cachorro e colocando junto com ele para cheirarem, para conhecerem. E os cachorros, um ou outro se excitou um pouco, mas correu tudo bem. E eles ficaram bastante tempo ali, os cachorros em volta do portão e o gato deitado bem próximo ao portão também. No dia seguinte, quando fomos ver, o gato já havia atravessado o portão, estava no meio dos cachorros, deitado, de boa, como se fosse um velho amigo ali de todo mundo. Então não tivemos dificuldade quase nenhuma na adaptação. Hoje, principalmente o cachorro maior, brinca muito com ele, interage muito com ele. Eles vivem provocando um ao outro, eles brigam de lutinha no quintal. Quando a gente serve ração para o cachorro maior, temos que ficar de olho, porque o Zig ele enfia a cabeça na tigela do cachorro, começa a comer a comida dele e o cachorro fica lá esperando o Zig comer para voltar a comer a comida dele. Dorme com todos os cachorros, indiferente, uma hora ele está deitado com outra hora ele está deitado com outro. E com o passar do tempo a gente resolveu arrumar um companheiro para o Zig. Embora ele se desse muito bem com os cachorros, a gente queria dar para ele um companheiro da mesma espécie. Encontramos uma gatinha que estava com uma protetora aqui na região, rajada, cinza, com pelo bem arrepiadinho, filhote, já castrada. Buscamos a gatinha, muito dócil, muito meiga, batizamos ela de Irina, trouxemos e deixamos ela em casa também, fazendo a mesma adaptação igual foi feito com o Zig. Com ela não foi tão fluida. Não tivemos problema, na verdade, mas os cachorros chegavam perto, ela dava patada, a gente deixou ela em lugares mais altos para ela poder ir acostumando com os cachorros, e aos poucos ela foi se acostumando. E o Zig também não gostou muito da presença dela. Ela chegava, se aproximava dele, ele começava a hostilizá-la. Mas não houve nenhuma briga, nunca houve nenhum ataque. Era só um não se aproximar do outro. Com o tempo ela foi se acostumando aos poucos, principalmente com o Zig. Foi bem mais rápida a adaptação com o Zig. E com os cachorros ela foi perdendo medo aos poucos. Começou a ficar deitada no meio da casa, os cachorros passavam em volta dela. Ela ficava olhando ressabiada, mais imóvel. E com o tempo ela foi ficando mais à vontade. Hoje ela não interage com os cachorros como o Zig faz. Ela não brinca com os cachorros, mas ela fica deitada em casa, ela fica no meio dos cachorros, anda entre eles, os cachorros andam perto dela sem problema algum. De vez em quando até sai um beijinho de esquimó entre ela e um cachorro. E essa é a experiência que nós tivemos. Agradeço muito a Carol pela oportunidade de dividir essa experiência com vocês. Ao colocar cachorros e gatos para conviver, por exemplo, pode ser que você já tenha um cachorro em casa e traga um gatinho ou vice-versa. O mais importante, sem dúvidas, é já conhecer muito bem o seu pet. Na verdade, esse conselho vale para qualquer situação que envolva o seu bichinho. Eu já ouvi diversas vezes de veterinários, de outros comportamentalistas, de adestradores, que é super importante a gente ter o maior número de informações possíveis sobre o pet. E não tem ninguém melhor do que o próprio tutor para ter todas essas informações. A gente é quem mais conhece o bichinho.
né? A gente convive diariamente com ele ali, já sabe os hábitos, os gostos, o que não gosta. Então você, tutor, pai e mãe de pet, é quem mais conhece o bichinho, sem dúvida. A personalidade dele é o que vai ajudar a gente a saber se ele vai conviver bem com uma outra espécie. Alguns gatos têm um instinto de fuga muito forte e eles vão tender a fugir na presença de cães. Eles vão ter essa tendência a agir como presas e a fugir e se esconder. Enquanto isso, alguns cães podem ter um instinto de caça muito mais aguçado. São apenas alguns exemplos que eu estou dando, mas é para a gente refletir um pouco. Cada animal tem uma personalidade individual, única, e é muito importante que a gente lembre disso ao fazê-los compartilhar um mesmo território. Olá, Pet Lovers! Aqui quem vos fala é a Pamonha do podcast Los Ticos. E hoje eu vim contar um pouco da minha experiência sobre como criar cachorros e gatos juntos. Mas primeiro eu vou contar um pouco sobre mim, como eu cheguei a ter 13 bichos convivendo juntos em harmonia. Eu convivo com cachorro desde que eu nasci, porém a criação de gatos começou somente no ano de 2013, quando a minha irmã mais nova ela resolveu adotar o Clark, que foi um gato que ele foi vítima de maus tratos, onde jogaram água quente nele, queimaram metade do corpo e cortaram as orelhas. Nessa época, eu só tinha 3 cachorros, a Samantha, a Ana e o Delão, tudo fêmea. A adaptação foi tranquila. O Clark sempre foi um gato muito tranquilo, ele nunca teve problema com nenhum dos cachorros. Só o Delão que tinha um certo problema com gatos, mas nunca chegou a atacar ele, não. Depois de alguns tempos, a Ana e o Delão vieram a falecer, ficando somente a Samantha. Daí eu vim e resgatei 2 cachorros de um canteiro de obra, que foi a Joana e a Cabrita. E como elas vieram muito pequenas aqui para casa, o Clark aceitou elas tranquilamente, dando banho de língua nelas todos os dias, pra vocês terem uma ideia. E aí depois veio o Cirilo, veio o Dunga, a Duda, isso só o Clark convivendo com os gatos. No ano de 2016, eu fui obrigada a adotar um gato, conhecido como Elvira. Era uma gata prenha, que ela enfiou debaixo do meu carro e eu acabei atropelando ela. Porém, a história da Elvira, eu vou deixar para contar em um outro episódio. E aí, a Elvira ela foi uma gata que não teve tanta facilidade de conviver com os cachorros. Porque ela veio de rua, ela foi maltratada, eu não sei o que ela veio a passar. E ela ainda tem muito medo de algum dos cachorros, tipo a Joana, que é uma vira-lata de porte grande. E aí, a Elvira ela tem realmente esse problema com os cachorros. Porém, os pequenos, os vira-lata pequenos, ela não tem problema com eles. Hoje em dia, o Clark não vive mais comigo. Ele e a Georgia foram morar com a minha irmã. Então, eles não têm mais contato com cachorros. E agora eu tenho a Elvira, o Serafim, eu tenho a Branca e o Adolfo. São 4 gatos. E tem 3 gatos de rua que a gente cuida, uns resgatinhos, que ficam na parte da frente da casa. Todos convivem com os cachorros tranquilamente. Bom, o que eu fiz para eles serem amigos? Sinceramente, eu não sei. Eu acho que foi mais a questão de eu mostrar para eles o que eles podem ser amados igualmente, que eles são iguais para mim e são meus filhos, entendeu? Então, acho que foi isso que fez eles viverem em harmonia e eu sempre mostrando que eles podem, que eles são iguais. Para mim, eles são meus filhos. Bom, eu já falei demais. Eu deixo aqui o meu beijo para vocês, ó. E cuidem bem dos bichinhos de vocês, gente. Beijo! Tchau! Nunca coloque cães e gatos que não se conhecem previamente no mesmo espaço e deixe acontecer para ver o que vai dar. Essa acho que é a pior técnica para fazer um cão e um gato se adaptarem. Colocar um cachorro desconhecido no território do gato ou vice-versa, um gatinho novo no território do cachorro, pode traumatizar ambos, pode traumatizar inclusive você, tutor. Se eles brigarem, se acontecer alguma coisa, isso vai tornar tudo muito mais complicado e vai dificultar muito que eles se deem bem em algum momento. A verdade é que para eles a primeira impressão é a principal mesmo, é a que fica.
Então, de um modo muito generalizado, a apresentação entre cães e gatos que não se conhecem é muito semelhante à apresentação entre dois gatos, que eu já falei um pouco lá no episódio 10, o Tira Dúvidas volume 1. Eu respondo uma das questões sobre a apresentação de um gato novo a um outro gato que já mora na residência. Olá, ouvintes da Pet Lady. Meu nome é Isabela. Eu sou comportamentalista de cães e gatos. Eu trabalho com cães há mais de 10 anos e com gatos há 3 anos. Uma coisa muito comum é as pessoas acreditarem que cães e gatos são inimigos naturais. Isso não é uma verdade. Não existe esse tipo de competição entre eles. Muito pelo contrário, eles podem ter uma convivência muito harmoniosa. Depende de como é feita essa introdução, de personalidade do cão ou do gato. Então a gente tem que avaliar vários aspectos. Os maiores desafios que meus clientes têm e que eles me questionam muito são a questão de comida, e às vezes do gato ter medo do cão, o cão correr atrás do gato. Para isso não acontecer, é muito importante a gente trabalhar com rotas de fuga. O que isso significa? O gato tem que ter uma opção na casa, ou de preferência várias opções na casa, onde ele possa sair do alcance do cão. Uma prateleira, um banquinho, uma caixa. As opções são inúmeras, mas normalmente as prateleiras são a opção mais, a opção mais adequada, porque você verticaliza o ambiente e cria uma rota de fuga. A gente chama esse processo de gatificação, né? Que é colocar coisas interessantes para o seu gato exercer comportamentos naturais, como escalada, né? Então, a rota de fuga é importante, ter vários pontos de comida, de bebida, de banheiro, porque se é num ponto só, o cachorro pode ficar perto desse local e não deixar o gato ter medo de chegar nesse local. Tendo mais de um ponto de banheiro, de água e de comida, se o cachorro estiver próximo de um, ele pode optar por ir para o outro. Para melhorar a convivência entre as espécies, reforço positivo sempre, gente. Nada de dar bronca, nada de prender um e soltar o outro. Existem estratégias, mas que têm que ser avaliadas com calma, de acordo com o ambiente, de acordo com a personalidade dos seus bichos. Mas é super possível e é super prazeroso quando dá certo. Se vocês quiserem saber um pouco mais do meu trabalho, um pouquinho mais de linguagem corporal de cães e gatos, novidades, enfim, dicas, o meu Instagram é @beladestradora. Qualquer coisa, é só me seguir. Beijos! Então, vocês querem algumas dicas para adaptar cães e gatos? Como vocês acabaram de ouvir no áudio da Bela, é importante criar rotas de fuga para o gato. É essencial que ele possa fugir caso ele se sinta encurralado e que ele possa transitar livremente pela casa sem ter medo de encontrar com um cachorro. Isso é feito principalmente através de prateleiras, de nichos, caixas, rotas que o cachorro não consegue alcançar e que dê essa sensação de segurança e de proteção para o gatinho. Outra dica boa é separar a comida do cachorro e do gato. Isso é super importante por 2 motivos principais. O primeiro é por causa do valor nutricional mesmo de cada ração. A ração do gato não serve para o cachorro e vice-versa. Cada espécie tem suas necessidades nutricionais específicas e a gente tem que cuidar super bem da alimentação dos nossos bichinhos. A dieta do gato, por exemplo, é muito mais proteica do que a dieta do cachorro. Em segundo lugar, tem a questão da disputa por recursos. É vital que nenhum dos dois sinta que falta recursos para ele, para que não haja disputa. Então é uma boa ideia colocar a comida do gato num lugar alto, por exemplo, onde o cachorro não tem alcance. E também espalhar mais potes de água para que ambos possam beber da água também sem faltar para ninguém. Isso também vai servir para a caixa de areia do gatinho.
É super comum que o cachorro tenha curiosidade em conhecer o banheiro do gato, porque é muito diferente do que ele está acostumado. E isso pode ser extremamente estressante para o gato. A caixa de areia é assunto sério para os gatinhos, como a gente já viu lá no episódio número 4 do Pet Lady no Ar. Tem que estar num lugar muito tranquilo, o gato tem que estar relaxado, não pode gerar nenhum tipo de estresse. Então, se a gente deixa a caixa de areia num lugar onde o cachorro está sempre brincando, está sempre virando a caixa de areia, isso vai começar a gerar estresse para o gato. Então, o legal é você colocar num cômodo onde o cachorro não tem acesso, por exemplo, ou em um lugar um pouco mais alto, onde o cachorro não consiga subir. Olá, tudo bem? Eu sou a Licamun, do agora novo Me Julguem Podcast e do Omega Cast. Eu sou uma pessoa que ama animais, sempre amei e sempre vou amar. Eu sempre tive bicho em casa, sabe? Minha mãe sempre teve esse cuidado de criar a gente com animais e ensinar pra gente o valor de respeitar o animal. E então pets sempre fizeram parte da minha convivência. Falar da convivência, rapidinho a convivência deles, e assim, eu nunca pensei muito nesse negócio de convivência. Eu sempre disse o seguinte: todos eles vieram para um lar de amor e eles têm que aprender a dar amor pro próximo. Só que eu também, mesmo com esses que eu tenho hoje, com os que eu tive antigamente, eu nunca tive problema de adaptação, né? Eu ponho lá dentro e falo, vamos aprender a conviver, vamos ser felizes. Fico de olho para nada acontecer, mas nenhum cachorro, nenhum outro gato, nem com jabuti, todos foram sendo aceitos. Eu acho que se a gente está num ambiente em que a gente dá amor igual para todos e não faz predileção de nenhum, eu acho que os animais eles se sentem confortáveis e acolhidos e acabam se adaptando muito bem, entendeu? Então eu tive uma adaptação sempre muito tranquila, isso com vários animais, inclusive com os que vêm de rotatividade, né? Que às vezes eu dou uma separada até vacinar, vermifugar, etc. Mas enquanto eles estão aqui, até que eles sejam encaminhados para um tutor responsável, eles são muito bem tratados pelos meus animais aqui em casa. Então é isso, um beijo para vocês, eu espero que vocês tomem a feliz decisão de serem tutores. Vocês que são tutores saibam que sim, a gente tem uns bichinhos lindos que vão amar a gente para sempre, é amor verdadeiro. Então não descartem os seus familiares, eu digo assim, que eles são nossos familiares. Na velhice, fique ao lado deles, seja, sabe, honre a devoção que eles têm para vocês. Um beijo no coração e tchau. Também acho válido falar que para garantir a boa convivência de cachorros e de gatos, é essencial que tanto o cachorro quanto o gatinho estejam com a saúde em dia, tanto a saúde física quanto a mental. Mantenha periódicas as visitas ao veterinário para a gente ter certeza de que está tudo certinho com o pet e estimule mentalmente o seu pet. Faça treinos comportamentais, exercícios físicos e brinque muito com eles. Olá, pet ouvintes, aqui é o Dalton Cabeça do Cidadela Geek. A Carol pediu que eu comentasse um pouquinho a respeito da convivência, dos meus pets. Vou começar aqui descrevendo quantos são, Eu tenho em casa 3 cachorros e 2 gatos. Sendo que esses 2 gatos, quando eles chegaram na minha casa, eu já tinha 2 cachorros. Grandes já, adultos. Grandes é modo de dizer, gente. Eu tenho um vira-lata, um cachorro caramelo, o vira-lata caramelo, padrão Brasil, e um Yorkshire. Quando eu peguei esses 2 gatos, eles foram adotados de lugares distintos, mas chegaram no mesmo dia, nós elaboramos uma estratégia para que houvesse um bom convívio entre eles. Primeiramente, nós não deixamos os gatos junto com os cachorros, os gatos ficaram dentro de casa, o Goku e o Lincoln. Conforme os dias iam passando, a gente ia apresentando os gatos para eles. Então a gente pegava os gatos, abria as portas, deixava o cachorro cheirar, deixava o cachorro chegar perto. Quando a gente via que o cachorro ia fazer alguma coisa errada, a gente tirava os gatos ou chamava a atenção dos cachorros. Em algumas vezes a gente ria porque os cachorros estavam só cheirando os gatos e os gatos já ficavam bravos, já queriam bater, Gato filhote. Porém, conforme o tempo foi passando, coisa de um mês, eles já estavam bem ambientados, não se estranhavam. Hoje, os gatos estão com 3 para 4 anos,
eles têm um convívio super tranquilo com os cachorros, eles passam entre os cachorros, cachorro no máximo cheira. De vez em quando, assim, acontece do cachorro correr atrás deles, mas nada demais. É só mesmo daquela de corre atrás, quando encosta não faz nada, não morde, não bate. A gente fica de olho, né, para evitar transtornos. Mas é um convívio bem pacífico, muito tranquilo. Mas, como eu disse, foi todo esse trabalho de um mês de apresentar os gatos para os cachorros, deixar eles cheirarem e dessa maneira evitar que houvesse um conflito maior. Valeu, galera, até a próxima. E por hoje é só, queridos. Meu objetivo com esse programa é mostrar que para ter cães e gatos a gente precisa ter um pouco de paciência, se preparar, estudar, preparar a nossa casa, mas é totalmente possível. É só a gente saber como acostumar um ao outro. O mais importante que eu acho que fica é que são realmente espécies diferentes que vão ter necessidades diferentes. O que serve para um cão nem sempre serve para um gato. A gente pode encontrar várias coisas que eles podem compartilhar, mas não é o natural que funcione para os dois. E é muito importante que a gente consiga facilitar a comunicação entre as duas espécies, que a gente consiga fazer com que o cão entenda que o gatinho não se sente confortável em certas situações, que o gato tenha um lugar de se refugiar e que também o cão não fique o tempo inteiro preocupado em caçar o gato. Então, a gente tem que atender as necessidades de cada raça, as necessidades básicas de estímulo físico, estímulo mental, fornecer o que eles precisam e trabalhar esses comportamentos. Mas é super comum a gente conseguir fazer com que cães e gatos convivam bem. O número de gatos nas residências está aumentando cada vez mais no Brasil. E o que mais se vê agora são residências multiespécies, onde tem a família humana, onde tem cachorro e gatos, e às vezes até outros animais de outras raças. No áudio da Lica, por exemplo, eu acho que ela não menciona, mas a Lica tem 2 cachorros, 5 gatos e 2 jabutis. Então, ela teve que fazer uma adaptação bem legal aí para funcionar com todos os pets dela. Mas deu super certo, como a gente ouviu no áudio que ela mandou. Então é isso, pessoal. E lembre-se, se você tiver dúvidas sobre o seu gato ou seu cachorrinho, me procura. É só me mandar e-mail em carolina@thepetlady.com.br ou me encontrar no Twitter e no Instagram com o nome de ThePetLadyBH. Beijos! Este programa foi editado por Audi Edições.